Boa tarde, Jardim 3. Tudo bem com vocês? Olha, hoje a Pro veio de pioa, porque a Pro vai contar uma história pra vocês. Isso mesmo. Quem gosta de história? A Pro gosta. É a história do peão Frederico. Isso mesmo. É um peão de brinquedo, tá bom? Olha aqui o Frederico. É o peão Frederico. Então, era uma vez um menininho chamado Pedro. Olha aqui o Pedro. Ele era muito amado pelos seus pais, mas o Pedro tinha uma coisa que o deixava muito triste. Ele nunca tinha ganhado um brinquedo. Toda vez que um coleguinha lhe mostrava um brinquedinho, ele se sentia triste porque ele gostaria de ter um brinquedo, mas ele nunca teve, porque sua família não tinha condições. E sabe qual o brinquedo que o Pedro mais gostaria de ter? Um peão! Isso mesmo! Todos os garotos da sua cidade brincavam com o peão. Então ele tinha muita vontade de ter um peão. E o papai do Pedro era muito bondoso e muito amoroso. E ele teve uma ideia. Ele pensou: vou fazer um peão para o Pedro. Está chegando o aniversário do Pedro e eu vou fazer um peão para ele. Todas as noites, depois que o Pedro ia dormir, o papai dele começava a trabalhar. Começava a lixar, a entalhar e a fazer um lindo peão para o Pedro, porque já estava chegando o aniversário do Pedro e ele ia ter uma surpresa maravilhosa. E chegou o grande dia, o aniversário do Pedro. E o papai dele teve uma ideia, colocou o peão na prateleira. Quando Pedro acordou e foi pegar sua caneca para tomar seu leitinho com café, olha o que ele encontra na prateleira. Um peão! O Pedro ficou tão feliz e deu um abraço muito forte no papai. Muito forte. E a mamãe do Pedro ficou só olhando a felicidade do seu filho. Pedro, mais do que depressa, foi brincar com o peão. Isso, ele foi lá para fora para poder brincar com o peão. E eles passaram a tarde toda brincando. E o Pedro teve uma grande ideia. Colocou um nome no peão. Isso mesmo, o peão Frederico, que passou a ser o melhor amigo do Pedro. Eles passavam a tarde toda brincando. E o Pedro também era um artista e teve uma ideia. Pegou os seus potinhos de tinta e começou a enfeitar o peão Frederico. Isso mesmo, começou a pintá-lo de vermelho, de azul, verde, todo colorido. Ficou o peão mais bonito daquelas redondezas. Mas um dia, a família de Pedro teve que se mudar. Então eles encaixotaram as coisas, colocaram num caminhão e foram para outro lugar, para outra casa. Todo mundo num caminhão que o papai tinha conseguido alugar. Então a família de Pedro foi mudar para outra casa. E durante essa viagem, o caminhão dava algum solavanco. E de repente, sem que o Pedro percebesse, o Frederico foi jogado longe, para fora do caminhão. Acredita? E o Pedro não percebeu que o Frederico foi parar no chão. E o caminhão foi embora e o Frederico ficou na estrada. E agora? Meu Deus! O Frederico tentou ainda rolar para poder alcançar o caminhão, mas o caminhão era muito rápido e ele não conseguiu e ficou lá naquela estrada sozinho. Quando Pedro chegou na nova casa e que foi olhar a caixa, meu Deus, onde estará o Frederico? Ele não está aqui. Correu, pediu a mamãe, pediu ajuda para o papai e não encontraram o Frederico. E o Frederico naquela estrada, sozinho,
veio a chuva, veio o sol e ele já estava irreconhecível. Estava sujo, cheio de barro e a tinta bonita já estava se apagando. Que tristeza! O Pedro já não tinha seu amigo para brincar e o seu amigo estava sozinho naquela estrada. Passaram-se muitos dias e o papai de Pedro dizia: Pedro, o papai pode fazer outro peão. Mas Pedro dizia assim: eu não quero, papai, eu quero meu amigo, eu quero meu amigo Frederico. Mas então, um belo dia, a mamãe foi fazer uma comida e pediu ajuda para o Pedro. Quando ele foi olhar no fogo, ele viu alguma coisa que parecia algo que ele conhecia. Então, Pedro reconheceu que era o Frederico, mas o Pedro, sem pensar, enfiou a mão dentro do fogo para pegar o Frederico. Acredita? E o Pedro queimou a mãozinha para pegar o Frederico. Ai, 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 como doía a mãozinha do Pedro. E a mamãe veio correndo para ajudar e disse para ele: Pedro, como você faz uma coisa dessas? Não pode colocar a mão no fogo, Pedro. E o Pedro disse: mas mamãe, era o Frederico, eu não podia deixá-lo queimar. E a mamãe deu uma bronca no Pedro, para ele não fazer mais aquilo. Mas depois ela pegou e enfaixou a mãozinha do Pedro e o Frederico ficou um pouco assustado, mas ao mesmo tempo ficou muito feliz, porque agora ele tinha seu amigo de volta. E os dois ficaram felizes novamente, porque tinha um ao outro. E vocês sabem que um dia Jesus, o Filho de Deus, também feriu as suas mãos por amor a nós, lá na cruz, para nos salvar dos pecados e da morte. Como Deus nos ama, que grande amor de Deus por nós, não é mesmo? Papai do céu nos ama muito, que deu seu Filho amado por amor de nós. E depois daquele dia, o Frederico e o Pedro passaram a brincar felizes novamente. E vocês, têm um brinquedo preferido? Tem? Claro, né? Todo mundo tem um brinquedinho que gosta de brincar. Então, vocês vão desenhar para Pro numa folha esse brinquedo preferido. Vão colorir e vão ilustrar bem bonito para Pro, tá bom? Beijo!